Opa! Agora tá me ouvindo, Douglas? Agora. Me escuta, Douglas? Pode responder aqui no chat, se agora. Mas eu acho que agora já está, que eu tô vendo aqui o sinalzinho. Professora, Oi, Paulo. lá no Class, eu não consegui achar a opção para enviar o trabalho lá. Não apareceu para mim, não. Estranho, porque todo mundo apareceu aqui, está lá, BSI, gerência de projetos, atividade, elaborar a tarefa descrita nos slides em anexo. Eu Já vou dar houve mais uma 2 olhada lá e ver, entregas. Dá uma tá? olhadinha lá que já houve 2 entregas, tá? Tá. É para entregar até que horas? Até meia-noite, é? Mas assim, se não conseguir entregar hoje, pode entregar com atraso. O importante é entregar, tá? E aí, Entendi. eu estava falando que hoje é a nossa penúltima aula. Aí no dia 18, a próxima aula é a nossa última aula. E aí, a gente finaliza a disciplina. Então, quem Entendi. tiver com tarefa em atraso, Eu pode vou ir lá e entregar, né? entregar. E lá no Classroom tem o notas, vocês conseguem ver a nota de vocês, das tarefas que vocês entregaram. Eu já lancei todas de quem entregou. Então, de quem entregou, já está todas as notas lá. Aí pode acompanhar o que tiver como pendente, se você ainda tiver como fazer entregue, que é melhor entregar atrasado do que não entregar. Até porque se não entregar, depois não vai ter nota da disciplina. Então, tente regularizar ali as suas entregas até o dia 18, que é a nossa próxima aula, que é a nossa aula final, certo? Hoje, a gente vai finalizar os assuntos da disciplina falando um pouquinho sobre estimativas e métricas de software. Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Deixa eu só fechar aqui para a internet aguentar. E durante a disciplina, a gente falou muito que. Eita, cliquei no botão errado aqui, quase que eu encerro a nossa aula. Durante a disciplina, a gente falou muito que o tripé do gerenciamento de projetos era um triângulo, né, que é o tripé, que era escopo, custo e prazo. E que o gerente de projetos, ele precisava se preocupar com esses 3 itens e que dentro dele estava a qualidade, porque ele precisava gerenciar o escopo do projeto dele, o custo, o prazo, mas ele não podia esquecer que a qualidade estava ali no meio. Então não adiantava ele tentar terminar mais rápido e entregar um produto ruim, ou vender um produto mais barato, entregar um software mais barato e vender um software ruim. E também não adiantava ele tentar cumprir todo o escopo e o software não funcionar. Então, dentro de tudo, tem a qualidade. E tanto faz o gerenciamento de projetos tradicional, que é o que a gente viu durante a primeira etapa da disciplina, ou o gerenciamento de projeto ágil, que é o que a gente viu da aula passada, que a gente viu que o segredo da gestão ágil é dividir em partes e ir fazendo pequenas entregas até que no final do projeto tenha todo entregue. Mas tanto faz ser o ágil quanto o tradicional, a gente tem que o gerente de projeto ele precisa garantir uma entrega no prazo, o escopo feito, o custo de acordo com o estimado e a qualidade do projeto dele. E para isso, para que ele consiga fazer isso, ele tem uma grande preocupação que é alcançar as metas que ele definiu. Para ele alcançar as metas, ele precisa acompanhar alguns números no desenvolvimento dele, do projeto, que a gente chama de métricas de software. Métricas de software elas são discutidas há mais de 20 anos na engenharia de software, no entanto, a sua utilização ela não é verificada na prática. Pesquisas realizadas em empresas de software indicam que mais da metade dos grandes projetos eles sofrem com atrasos, alto custo ou algum fracasso na sua execução, baixa qualidade de software. Então, por mais que a gente diga que o gerente de projeto ele tem que constantemente se preocupar com escopo, com custo, com prazo, a realidade é que a grande maioria dos projetos, eles são entregues com algum tipo de problema. Ou eles são entregues atrasados, ou eles custam mais alto do que foi estimado, ou a qualidade não é a esperada pelo cliente. E aí,
atribui-se a isso o fato de não se utilizar métricas de acompanhamento, ou seja, a gente não definir as metas, quando é que esse software vai ser entregue, qual é o custo dele, e acompanhar isso durante toda a evolução do projeto. E aí existe uma frase famosa de Tom de Marco que diz que não se pode gerenciar o que não se pode medir. Então, se a gente não sabe o que a gente espera que esteja pronto no 30º dia de desenvolvimento de software, a gente, quando chegar no 30º dia, a gente não vai poder avaliar se está entregue, se não está, se ele está atrasado ou não. Se a gente não sabe o quanto a gente espera gastar no final de 2 meses, a gente não vai conseguir fazer o devido acompanhamento e no final pode estourar o custo. Então, tem a outra frase, que aí essa é a famosa frase da Alice, que diz que se você não sabe para onde quer ir, pode seguir qualquer caminho. Ou se você não sabe onde está, não adianta ter um mapa que ele não vai ajudar. Então, para que essas frases feitas e famosas de serem ditas, por que se repete tanto isso? Porque um dos grandes erros do gerenciamento de projeto é não se definir exatamente aonde se quer chegar e não se fazer o exato acompanhamento. Então, uma das formas de corrigir isso seriam estabelecer métricas de software. E a métrica vai ser a medição de um atributo qualquer, que o gerente de projetos ele diga que ele quer acompanhar durante a execução. O que são metas? Por exemplo, o tamanho do produto. Qual é o tamanho do produto do meu software? Eu defino logo no início. E aí eu consigo acompanhar o que está pronto e o que não está. Agora, para definir esse tamanho, eu também preciso dizer como é que eu vou medir esse tamanho. Pode ser número de linhas de código, pode ser um valor que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o ponto de função. Outra métrica, o número de pessoas necessárias para preparar a especificação UML de uma aplicação. Olha, eu preciso de 2 pessoas para fazer análise de projeto. O número de defeitos encontrados no documento de requisitos do software. Essa é uma uma métrica que ele pode definir. Olha, eu não quero encontrar mais do que 3 defeitos nesse meu documento. O tempo em dias para se realizar a programação de um sistema, o custo, o grau de satisfação do cliente, a quantidade de erros por tela do sistema, tudo isso são métricas de software que o gerente de projetos ele precisa acompanhar. Para quê? Para evitar que o projeto dele, no final, não dê certo. Então, por que a gente precisa medir um software? Para entender e aperfeiçoar continuamente esse processo, ou seja, a primeira vez que eu vou fazer o desenvolvimento de um produto, talvez dê errado, mas na segunda vez eu já preciso melhorar, e para eu melhorar, eu preciso saber onde eu errei, eu preciso saber que métrica que eu deixei de acompanhar que causou esse problema. Eu tenho que conseguir melhorar a gerência de projetos, ele tem que medir o software para conseguir gerenciar, para indicar a qualidade de um software, para avaliar a produtividade do processo, para ele saber se a equipe dele é produtiva ou não, para ele avaliar os benefícios de novos métodos e ferramentas de engenharia. Por exemplo, ele decide que nesse novo desenvolvimento ele vai utilizar uma nova linguagem de programação, que dizem que vai fazer com que o desenvolvimento seja muito mais rápido. Só que ele só vai saber se realmente foi mais rápido se ele acompanhar o tempo de desenvolvimento e se ele conseguir comparar com o tempo de desenvolvimento dos outros softwares que ele desenvolveu com outra linguagem. Então, para isso, ele precisa medir. Para avaliar retorno de investimento, por exemplo, a equipe dele diz, olha, se você comprar essa determinada ferramenta aqui de gestão de erros, de gestão de testes, se você comprar a licença do Mantis para fazer gerenciamento de testes, vai ser muito bom. A gente vai ser muito mais produtivo, vai tudo dar certo. Só que também, se ele não acompanhar, ele não vai saber se valeu a pena ele pagar aquela licença ou não, porque ele não sabe como estava, nem o que melhorou. Então, para isso, é necessário que se defina algumas métricas de acompanhamento. E essas métricas, elas têm que ter algumas propriedades que façam com que ela seja uma métrica interessante para o gerente de projetos acompanhar. Tem que ser uma métrica facilmente calculada, entendida e testada. Não adianta ele criar uma super métrica ali se ele não consegue fazer o cálculo. Por exemplo, ele quer saber a produtividade das pessoas que trabalham na equipe.
Mas se ele não conseguir uma forma de calcular a produtividade, essa métrica não é interessante. Ela tem que ser passível de estudos estatísticos, ou seja, eu preciso conseguir acompanhá-la, eu preciso conseguir medi-la e verificar os desvios, verificar a média. Ela precisa ser expressa em alguma unidade. Em tempo, quantas horas eu levo para fazer uma determinada ação no meu projeto. Isso é uma métrica. E eu tenho como medir. Eu tenho que ser. O ideal é que ela seja passiva de automação, ou seja, eu consiga calcular automaticamente aquela métrica, porque se eu tiver que fazer tudo manualmente, o gerente de projeto não vai conseguir acompanhar, então não adianta criar. Ela tem que ser comprometida com uma estratégia de melhoria, ou seja, eu preciso ter uma métrica que vale a pena eu despender tempo, esforço, calculando e acompanhando. Porque senão também não adianta. Então, uma métrica ela tem que ser válida, quantifica o que se quer medir, ela precisa ser confiável, eu preciso ter um número que eu realmente diga, ok, esse número aqui é confiável. Por exemplo, a produtividade. Se eu crio uma métrica que eu quero saber quantas linhas de código um determinado programador consegue fazer por dia, é a minha métrica. Só que se a minha métrica diz que quanto mais linhas de código o meu programador fizer, melhor é o meu programador. Ok. Só que será que isso é confiável? Porque muitas vezes um programador, se eu coloco isso como uma métrica, ele pode começar a criar códigos desnecessários só para mostrar que ele é produtivo, porque ele consegue fazer mais linhas de código. Então, talvez não seja uma boa métrica fazer isso. Talvez uma métrica melhor seja verificar quantos erros o meu programador insere no código dele. Que aí, se o código que o meu programador faz tem poucos erros, quer dizer que ele programa com qualidade. Talvez isso seja mais confiável para mim do que criar uma métrica de quantidade de linhas de código que facilmente o programador consegue burlar. Que ele pode começar a colocar códigos desnecessários. E essa métrica ela tem que ser fácil de calcular, tem que ser fácil de interpretar. No geral, uma métrica ela está envolvida com dois parâmetros: parâmetros de processo e parâmetros de produto. No processo, no geral, o que o gerente de projeto quer saber mesmo é a produtividade da equipe. O que ele quer saber, a métrica que ele está mais interessante para ele é saber quão produtiva é a equipe dele. Em relação ao produto, a métrica que ele mais precisa acompanhar é a qualidade. Será que aquele produto que a equipe está desenvolvendo tem qualidade? E aí, quando se cria métricas, essas métricas elas podem ser diretas, relacionadas a custo, esforço, número de linhas de código, número de página, ou seja, eu não preciso fazer cálculo nenhum, ou podem ser métricas indiretas, que são medidas obtidas a partir de outras. Por exemplo, quão complexo é o meu código, o quão confiável ele é, quanto o código que eu estou produzindo tem facilidade de manutenção. Essas são métricas mais complexas, porque é mais difícil medir isso aqui. E você vai precisar criar fórmulas para dizer, por exemplo, o quão confiável é um código ou não. Isso aqui talvez sejam métricas mais difíceis de acompanhar. Até porque como é que você vai acompanhar isso? Então, essas métricas indiretas, no geral, não são tão fáceis assim. No geral, o gerente de projeto ele vai trabalhar mesmo com as métricas diretas, com custo, com esforço, com número de linhas de código, com coisas que ele consegue realmente acompanhar. As métricas elas podem ser orientadas ao tamanho, que são medidas diretas do tamanho dos artefatos associados ao projeto. Então, o que o gerente de projeto vai olhar? O número de linha de código, o número de páginas de cada documento que foi feito, o número de defeitos. Eles podem ser orientadas à função, que aí consiste em um método para medição do software que indica o quão complexo ele é. No geral, para fazer isso aqui, eu tenho programas que já fazem isso para mim. Eu vou instalar um programa e vou verificar o código produzido, por exemplo, por alguém. Aí, isso aqui são métricas que, no geral, são automatizadas. Eu tenho métricas de produtividade, que, no geral, são
saber o quão produtivo é uma pessoa, o quão produtivo é uma equipe, e para isso, no geral, o que o gerente de projeto vai olhar? As horas necessárias para desenvolver determinada parte de um sistema. Quantas horas o Douglas leva para fazer uma tela de cadastro? O Douglas leva 8 horas para fazer uma tela de cadastro. Essa é a produtividade dele. Ou, quantas horas o Paulo leva para fazer 100 linhas de código? Para fazer 100 linhas de código, o Paulo leva 1 hora. Então, a produtividade dele é 100 linhas de código para cada 1 hora. Isso são métricas que o gerente de projeto ele cria para que ele consiga acompanhar a equipe dele. Lembrando que ele precisa criar métricas como essa que ele consiga acompanhar de verdade. Não adianta ele criar algo mirabolante que, no final das contas, ele não consegue acompanhar e aí não tem o ganho que é esperado de uma métrica. E métricas de qualidade, que oferecem uma indicação de quanto o software se adapta à exigência do cliente. Por exemplo, defeitos. Quantos defeitos tem em cada cadastro? Quantos erros o cliente encontrou no cadastro? Quantos erros o cliente encontrou a cada linha de código? Então, isso são métricas de qualidade que o gerente de projeto pode estabelecer. E métricas técnicas, que são características do produto. Por exemplo, quão fácil ou quão difícil é dar manutenção em um determinado código. Né? Então, a gente já viu que métricas são importantes, que métricas o gerente de projeto ele precisa criar para que ele consiga acompanhar o projeto dele, só que nem sempre é tão fácil criar métricas. Por exemplo, um possível problema com métricas. Comparar a produtividade de engenheiros em termos de linha de código. Está sendo utilizada a mesma unidade de medida? Por exemplo, o exemplo que eu já tinha comentado, eu vou comparar o Douglas e o Paulo. E aí, eu vou olhar e vou ver quem consegue fazer mais linhas de código por hora. Isso é uma métrica que pode ser considerada, porque tem várias coisas que são problemáticas aí. Por exemplo, o que é uma linha de código válida, o contexto considerado, se é o mesmo ou não, se todos os engenheiros, se todos os programadores são familiarizados com aquela linguagem de programação. Então, comparar programadores pela quantidade de linhas de códigos que eles produzem pode ser problemático nesse sentido, porque tem várias coisas que a gente pode começar a pensar daí, né? Se o meu gerente vai começar a me analisar pela quantidade de linha de código, eu vou começar a colocar ali um monte de linha de código que não faz nada, mas que vai me ajudar, né? E se a gente se mesmo assim o gerente de projeto insistir que linha de código é uma métrica válida para dizer se um programador é mais produtivo que o outro. Mesmo assim, a gente ainda tem outros problemas. E a qualidade desse código? Se eu fiz muito mais linha de código que o Douglas, mas em compensação o meu código está cheio de erros, né? Então, tem várias questões envolvidas. Então, métricas, fazer essa avaliação do projeto constantemente e estabelecer essas métricas, o gerente de projeto ele vai ter que pensar no que ele quer medir e, ao mesmo tempo, se essas métricas que ele está colocando, se é possível ele quantificar e se elas são válidas. Né? Se, por exemplo, eu digo, olha, tem uma métrica aqui que cada programador ele tem que entregar 2 cadastros por dia. Beleza. Aí o Douglas consegue entregar. Eu não consigo. Eu só consigo entregar uma. Só que se nessa minha única tela que eu entreguei não tem nenhum erro, tá perfeita, tá bonita, tudo funciona. Mas nas telas que o Douglas entregou, ele entregou. Só que tá com erro, tá feia, os botões estão desalinhados. O que é que vale? Né? Então, um dos grandes desafios do gerente de projeto é conseguir criar métricas que sejam factíveis, mas que, ao mesmo tempo, consigam alinhar essa questão da produtividade, né, do tempo de entrega, com a qualidade do que está sendo desenvolvido. E aí a gente se pergunta, mas para que medir, então, se é tão difícil, né? Se mesmo quando a gente mede, tem tantas questões que podem surgir.
O objetivo é tentar diminuir os defeitos, o prazo de entrega, o custo, tentar aumentar a satisfação do cliente, né? Trazer maior qualidade para o gerenciamento de projeto e para o produto, mas sabendo que fazer essa medição não é uma tarefa tão trivial assim. Eu preciso estabelecer métricas que eu consigo acompanhar. E aí, dentro dessas métricas que eu consigo acompanhar, eu preciso estimar o quão, aonde eu quero chegar, né? Então, por exemplo, para eu saber se um projeto está no prazo, que é uma métrica, eu preciso saber o tempo que eu vou levar para fazê-lo. Para eu saber se o projeto está dentro do escopo, eu preciso conseguir mensurar esse escopo do projeto. Então, eu preciso ter as estimativas que a gente já falou desde o início dessa disciplina. Então, eu preciso conseguir estimar o tamanho do produto, eu preciso conseguir estimar o esforço, eu preciso conseguir estimar o prazo, eu preciso fornecer estimativas dentro de uma faixa permitida e refinar. Né? É difícil conhecer se é possível desenvolver o produto desejado pelo cliente antes de conhecer os detalhes do projeto. Então, eu preciso saber o que eu tenho que fazer para conseguir estimar. No geral, as estimativas elas são baseadas em datas requisitadas pelo cliente. Qual é o prazo? No geral, é o prazo que o cliente me dá, mas eu preciso tentar negociar um prazo que seja factível. Né? E aí vem o grande desafio do gerente de projetos, que é estimar o tamanho, o prazo e o custo de um software. A primeira pergunta que um gerente de projeto ele vai ter que, no geral, ele tem que responder, ele vai para uma reunião com o cliente diz assim, e é o que a gente faz quando a gente vai comprar qualquer coisa. Beleza, eu quero esse site aqui, mas quanto custa? Né? Em quanto tempo tu me entregas? No geral, isso é a pergunta que a gente faz quando a gente vai comprar algo. E essa é a pergunta que o gerente de projetos vai ter que responder. Beleza, tu desenvolve esse aplicativo para mim aqui, que vai gerenciar minha padaria, mas quanto vai custar? Em quanto tempo ele vai estar aqui? E aí, esse é o grande desafio do gerente de projeto inicial, né? Ele conseguir estimar razoavelmente o tamanho, o prazo e o custo. Ele precisa saber se aquilo que ele vai desenvolver é um software grande, pequeno, médio, porte. E a partir daí, que quando ele tem essas estimativas, fica muito mais fácil ele definir as métricas. Beleza, eu tenho que entregar em 90 dias. Então, eu tenho uma métrica aqui que 1/3 do meu projeto ele tem que estar pronto no final do primeiro mês, 2/3 no final do segundo mês, e no terceiro mês tem que estar tudo pronto. Porque eu disse para o meu cliente que eu ia entregar em 3 meses. E aí, essa é a grande desafio. Eu vou mostrar para vocês uma técnica chamada APF, que é Análise de Pontos de Função, com uma abordagem NESMA. O que é isso aqui? É uma técnica simples, rápida, para tentar dar uma estimativa inicial. Ela é perfeita? Não. Mas ela é algo que dá um ponto de partida para que o gerente de projeto consiga responder essa pergunta que vai vir. Claro que, quando ele faz essa estimativa, depois que ele chega aqui no tamanho do projeto, no prazo e no custo, ele vai ter que levar para a equipe dele validar se aquilo ali está razoável. Mas a ideia é passar para vocês rapidamente uma técnica que mostra como estimar de uma forma rápida para que a gente consiga dar uma resposta inicial e consiga, pelo menos, abrir as negociações com o cliente. Certo? E o que é essa técnica de análise de pontos de função? Ela tem o objetivo de medir o tamanho do software pela quantidade de suas funcionalidades, baseadas no projeto lógico ou a partir do modelo de dados, seguindo a visão e os requisitos do usuário. Então, para eu fazer isso aqui, eu tenho que ter, no mínimo, os requisitos iniciais e um rascunho do meu banco de dados. Eu tenho que saber quais são as tabelas por cima que eu vou ter que ter no meu sistema. Atualmente, a APF ela é reconhecida por um padrão ISO desde 2009, e as principais características da APF elas são ser independente da tecnologia, ou seja, tanto faz a linguagem de programação que eu vou utilizar, tanto faz a natureza do meu sistema, eu consigo aplicar.
ela pode ser aplicada desde o início do sistema, ela apoia a análise da produtividade e qualidade e estima o tamanho do software como uma unidade de medida padrão. Então, o que a APF faz? Ela consegue dizer para a gente, o SIGA é 200 pontos de função, o WhatsApp é 30 pontos de função, dá uma unidade de medida. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, em um apartamento, o que a gente fala? Esse apartamento tem 70 metros quadrados, então ele vale 300 mil reais. Aquele apartamento ali tem 220 metros quadrados, e aí a construtora está pedindo R$1 milhão nele. Estou chutando para cima. Espero, né? Não sei. Não tenho a menor ideia de preço de apartamento. Mas estou chutando. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente fala em construção, a gente tem uma unidade de medida para saber que algo é maior que o outro, que é o metro quadrado. E a gente relaciona o valor da construção a essa unidade de medida. Quanto maior, mais caro é. É isso que a técnica de ponto de função traz para a gente no desenvolvimento de software. Uma medida que a gente consiga dizer que um software é maior que o outro. Então, essa unidade é o ponto de função, que é baseado nessa técnica de análise APF. Beleza. E o que a técnica APF faz? A APF, ela considera as funções de dados divididas em 5 tipos. Então, ela olha para um sistema e classifica esse sistema em 5 tipos, que são os arquivos lógicos internos, os arquivos de interface externa, as entradas externas, saídas externas e consultas externas. Ele olha para o sistema e ele vai classificar o sistema dentre essas 5 unidades. Arquivos lógicos internos, arquivos de interface externa, que isso são grupos lógicos de armazenamento de dados, e as funções do sistema, que eles chamam de funções transacionais. Entrada externa, consulta externa e saída externa. Cada função de dado, ela terá um peso diferente dependendo de sua complexidade. Diversas tabelas baseadas na quantidade de elementos de dados, de registros, de arquivos referenciados, são utilizados para determinar a complexidade de cada função em baixa, média ou alta. Traduza isso, pessoal. O que é isso? Ele olha para um sistema e ele diz que cada elemento do sistema ele vai se encaixar nesses 5 itens. Ou ele é um arquivo lógico interno, ou ele é um arquivo de interface externa, ou é uma consulta externa, ou uma saída externa, ou uma entrada externa. E, além disso, ele diz que cada item desse, ele pode ter baixa complexidade, média complexidade ou alta complexidade. Ok, professor, entendi isso aí, mas o que é cada item desse? A gente vai fazer um resumo. Um resumo só para vocês entenderem isso. Claro que vocês podem se aprofundar em análise de ponto de função. Vocês vão ver que é um assunto grande, que a gente pode ter uma certificação em análise de ponto de função, mas aqui na disciplina a gente vai ver de uma forma simplificada, só para vocês aprenderem como é que é feito o cálculo disso. Os arquivos lógicos internos são as tabelas internas da aplicação. Então, todas as tabelas que tem no sistema são os arquivos lógicos internos. Se a gente pensar no WhatsApp, por exemplo, que tabela tem o WhatsApp? Provavelmente tem uma tabela de usuário, tem uma tabela de mensagem, tem uma tabela de documentos. Isso são arquivos lógicos internos. Se a gente pensar no SIGA, o SIGA provavelmente tem uma tabela de aluno, tem uma tabela de professor, tem uma tabela de nota, de disciplina, de turma, de curso. Cada tabela dessa é um arquivo lógico interno. Pronto, beleza. Já sei uma associação que os arquivos lógicos internos são as tabelas. Tem um segundo tipo, que são os arquivos de interfaces externa, que são as tabelas externas da aplicação. O que é isso? Se, por exemplo, o meu sistema precisa consultar um outro sistema, ir lá na tabela de um outro sistema para fazer algum tipo de validação, isso são os arquivos de interface externa. Por exemplo, eu tenho um sistema que eu tenho um cadastro de usuário e dentro desse meu cadastro de usuário eu tenho um campo CPF. Só que quando eu vou fazer a validação do campo CPF, o que eu faço? Eu acesso lá o sistema da Receita Federal para ver se esse CPF é válido ou não.
Essa tabela de CPF não está dentro do meu sistema, está lá dentro do sistema da Receita Federal. Isso é um arquivo de interface externa. Todas as tabelas que eu acesso e não estão dentro do meu sistema. Beleza? Por exemplo, eu tenho um sistema que faz pagamento. No momento que eu vou efetuar o pagamento, eu preciso me contactar lá com o banco para validar se aquele cartão de crédito é válido ou não. Essa informação que está externa ao meu sistema é um arquivo de interface externa. Então, beleza. Ali, todas as tabelas internas ao meu sistema. Arquivo de interface externa, todas aquelas que estão fora, mas que eu preciso acessar por algum motivo. Entrada externa. Entrada externa são os formulários para gravar dados. Eu vou contar aqui quantos formulários tem na minha aplicação. Se eu estiver falando do SIGA, por exemplo, eu tenho formulário lá de cadastro de aluno, eu tenho formulário de cadastro de nota, eu tenho formulário de cadastro de professor. Então, as entradas externas são a quantos formulários o meu sistema tem para gravar dados. CE, consultas externas, são todas as consultas do meu sistema onde não há cálculo, processamento, ou seja, são todas aquelas listagens. Se eu quero ver a listagem de usuário, a listagem de alunos, mas eu não tenho cálculo nenhum. Eu simplesmente vou lá no banco de dados, pego o que tem lá no banco e exibo. Isso são as minhas consultas externas. E, por fim, as saídas externas. As saídas externas são todos os meus relatórios. É tudo onde tem qualquer tipo de saída do meu sistema, onde eu preciso fazer algum cálculo. No geral, são os relatórios, onde eu vou ter cálculo de média, cálculo de nota, por exemplo. Aí, isso são as saídas externas. Então, o que a técnica de análise de ponto de função faz? Ela diz, qualquer sistema, eu tenho que olhar as funcionalidades dele e classificar em tabelas, que são os ALIs, em entradas externas, que são os formulários, consultas externas, que são as consultas que não tem cálculo nenhum, as saídas externas, que são os relatórios. Beleza. Aí, só que ele fala para a gente que, dependendo da complexidade, eu vou ter uma determinada pontuação. Por exemplo, eu tenho uma entrada externa, que é um formulário, que é simples. Eu conto 3 pontos de função. Se ele é médio, eu conto 4. Se ele é complexo, eu conto 6. Da mesma forma, eu tenho uma tabela que, se ela for simples, eu conto 7, que é o ALI. Se ele for média, eu conto 10. Se for complexo, eu conto 15 pontos. Então, ele me dá essa tabela aqui. Só que vejam aqui que, ok, eu tenho que olhar para o meu sistema, ver a quantidade de funcionalidades que se encaixam em cada uma dessas 5, só que eu ainda tenho que analisar a complexidade. Analisar essa complexidade pode ser uma tarefa difícil quando a gente está começando. E pode ser que também a gente nem tenha essa informação logo no início, porque o cliente disse que ele quer um cadastro de usuário, mas ele ainda nem me disse como é que é esse cadastro de usuário. E eu já tenho que fazer uma estimativa. Aí vem a tal da abordagem NESMA. O que essa abordagem diz? É uma abordagem que foi criada em 2005 e ele possibilita a estimativa do tamanho a partir da identificação de todas as funcionalidades. Só que ele diz assim, utilizando a classificação de complexidade, aplica a complexidade baixa para cada função de dados e a complexidade média para cada função de transação. O que é isso, professora? Me traduza. O que ele diz aqui na abordagem mesmo? Que, quando eu uso essa abordagem, todas as tabelas do meu sistema, elas vão ser classificadas como simples. Então, eu só vou contar 7. Todos os meus arquivos de interface externa, eles vão ser classificados como simples também. Só vou contar 5. Agora, todas as funções de transação, que são as entradas, saídas e consultas, eu vou classificar como média. Então, cada formulário, eu vou contar 4 pontos. Cada saída externa, eu vou contar 5. Cada consulta externa, eu vou contar 4. Então, o que a abordagem mesma faz? Ela simplifica. Olha, já que eu não sei se é simples, médio ou complexo, quando eu uso essa abordagem, eu digo que todas as tabelas internas e externas, elas são simples. Vou contar 7 pontos para cada tabela. E todas as funções de transação, eu vou considerar que elas são de média complexidade. Beleza.
Acho que estou entendendo, mas me mostre um exemplo aí para eu entender. Opa, antes de mostrar um exemplo, eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente precisa ter uma medida como essa. Porque para a gente saber a produtividade média de cada linguagem, é interessante a gente saber, se a gente souber o tamanho do sistema, eu consigo olhar para essa tabela e tentar derivar o prazo e o custo. Então, na internet, vocês vão ver muitas listagens como essa, que diz assim, olha, um programador Delphi, ele faz a cada 7 horas e meia, ele faz um ponto de função. Com uma variação aí de menos 1,5 para mais ou para menos. Um programador Java, a cada 1 hora, a cada 10 horas, ele faz um ponto de função. Então, a gente sabendo o tamanho de um sistema e sabendo qual é a produtividade média, a gente consegue derivar disso o custo e o prazo. Mas vamos entender melhor que depois a gente volta para cá e fica mais fácil compreender. Vejam aqui um exemplo que a gente vai utilizar para estimar um projeto utilizando a PF Nesma. Você é o gerente de uma equipe de desenvolvimento de uma grande empresa de Santarém. Um cliente solicitou a execução de um projeto que contemplasse os seguintes requisitos: desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de vendas. Nesse sistema, deve conter um cadastro de cliente, um cadastro de produtos, um cadastro de vendas, uma consulta de cliente, uma de produto, e também um relatório das vendas diárias. Então, ele pediu um sistema para vocês e ele diz o que é que tem que ter. Aí a gente vem com o exercício. Faça a contagem de ponto de função usando o Nesma e as estimativas de custo, prazo e esforço. Considere o valor de R$200 o ponto de função e o que o sistema será desenvolvido em Java. Beleza, professora, isso aqui eu ainda não estou entendendo. Vamos lá. Para a gente saber quanto a gente vai cobrar pelo sistema e o prazo que a gente vai dar, a gente precisa saber primeiro o tamanho dele. Como a gente sabe o tamanho dele? A gente precisa calcular o tamanho dele em ponto de função. Então, ele diz assim, ele quer um sistema de gerenciamento de vendas. Nesse sistema, deve conter um cadastro de clientes, um cadastro de produtos, um cadastro de vendas, uma consulta de clientes, uma de produtos e também um relatório de vendas e diários. Beleza. Se ele quer o cadastro de cliente, então eu tenho que ter se ele cadastro de cliente, eu tenho que ter uma tabela aqui, está até escrito errado, está escrito usuário, mas ele tem que ter uma tabela de cliente aqui, né? Se ele quer um cadastro de produto, ele também tem uma tabela de produto, que é onde ele vai guardar essa informação. Se ele quer um cadastro de venda, ele também tem uma tabela de venda. Então, eu já sei que eu tenho esses áreas aqui, essas tabelas aqui. O usuário, que na verdade é cliente, né? O produto e a venda. Se ele tem que ter o cadastro, então eu já sei que eu tenho que ter esse cadastro de usuário, que está escrito errado, leia cliente aqui. Eu tenho que ter um cadastro de produto e um cadastro de venda, ele me disse aqui. E ele me disse que ele quer uma consulta de cliente e uma consulta de produto. Então, eu já sei que eu tenho 2 consultas externas aqui, que é o cliente e o produto. E ele me disse que ele quer um relatório de vendas. Então, eu tenho uma saída externa aqui, vendas. Beleza? Então, eu peguei aqui o requisito e classifiquei. Já sei que eu tenho 3 tabelas, né? Que é usuário, na verdade, cliente, produto e venda. Eu tenho 3 cadastros, que é o usuário, que é o cliente, né? Produtos e venda. Eu tenho 2 consultas, que é de usuário cliente e é de produto. E eu tenho uma saída externa. Beleza, já sei isso aqui. Vou montar a minha tabela. Quantos ALIs eu tenho? 3. Quantas entradas externas eu tenho? 3 também. Quantas consultas eu tenho? 2. Quantas saídas externas eu tenho? 1. Aí eu sei, lá do Nesma, que cada ALI vale 7, né? Ele me disse lá, porque é de baixa complexidade. Então, 3 vezes 7, 21. Eu tenho 3 entradas externas. E ele já me disse aqui, que cada entrada externa vale 4, né? Cada consulta externa vale 4 e cada saída externa vale 5. Então, beleza. Entrada externa eu tenho 3, cada uma vale 4, então eu tenho um total de 12. Consulta externa eu tenho 2, que é a de cliente e a de produto, cada uma vale 4, então eu tenho
eu tenho um total de 8 pontos de função aqui. Aí eu tenho a saída externa, que é aqui, né? Tenho a saída externa, que só tem uma, e eu sei que ela vale 5, tenho um total de 5. Somo tudo. Cheguei aqui no final, que 21 mais 12 mais 8 mais 5 é 46. Então, qual é o tamanho do meu sistema? O tamanho do meu sistema é 46 pontos de função. Beleza, já sei. Esse sisteminha aí de cadastro de cliente, de produtos e de venda, o tamanho dele é 46 pontos de função. Se isso é muito ou pouco, eu não sei ainda. Mas aí, o que eu preciso saber? Eu preciso para saber quanto tempo eu vou levar para desenvolver esse sistema. Ele me diz que o sistema vai ser desenvolvido em Java. Sim, e aí? Aí, eu venho aqui nessa tabela, né, e vejo que um programador Java, ele leva 10 horas para fazer um ponto de função, certo? Só que o meu sistema, ele tem quantos? Ele tem 46. Então, qual é o tempo que eu vou levar para fazer? Eu vou levar para fazer 460 horas. Eu levo para fazer esse sistema. Se eu tiver uma única pessoa trabalhando, e essa pessoa trabalhar 8 horas por dia, aí eu divido 460 horas, dividido por 8, para eu saber em dias. Então, uma única pessoa, ela vai levar 57 dias para fazer aquele sistema, aqueles cadastros, aquelas tabelas. Beleza, professora, já sei que eu vou levar 57 dias para fazer isso, esse sisteminha. E quanto eu vou cobrar? Bom, se o preço médio de ponto de função está R$200, que isso aqui ele já disse para a gente, então 46 pontos de função, é 200, então eu vou cobrar R$9.200. Professora, como eu sei aqui o valor do ponto de função? Vocês podem procurar na internet que vai encontrar o valor médio de ponto de função que o programador cobra. Coloquei aqui esses R$200, que no geral é esse valor. Mas, claro, dependendo da empresa, vai ter empresa que vai cobrar mais, vai ter empresa que vai cobrar menos. É isso aqui que vai diferenciar o preço. Então, vejam, o que aconteceu aqui? Esse sistema simples, que o cliente me pediu, que ele queria um cadastro, um aplicativo, que ele cadastrasse cliente, que ele cadastrasse os produtos, que ele registrasse as vendas dele, e que ele tivesse uma consulta, que ele tivesse relatório. Quando ele me perguntou o prazo e o custo, eu fiquei sem saber. Só que eu usei essa técnica para dizer, pelo menos razoavelmente, olha, vou levar uns 60 dias, uma base de 2 meses para fazer, e eu te cobro R$9.200 para fazer. Aí, claro, isso aqui vai ser negociado, mas você já tem um ponto de partida para fazer isso. Ou seja, você já tem uma ideia de quanto você pode pedir de prazo e quanto você pode pedir de valor para cobrar para o cliente. Aí já fica mais tranquilo, né? Então, já tem um ponto de partida. Então, utilizar ponto de função com Nesma tem esse objetivo, de dar um ponto de partida para que o programador saiba mais ou menos como começar a negociar. Programador não, desculpa, para que o gerente de projetos saiba negociar. Tem um ponto de partida, não fique, meu Deus, quanto tempo eu levo, quanto eu vou cobrar nesse sistema. Então, esse é uma das técnicas. Uma técnica sem grande sofisticação, mas que é bastante utilizado para fazer isso. Então, qual é a técnica? A técnica de ponto de função, com essa abordagem mesmo aqui. Quando eu faço isso, quando eu uso essa abordagem, o que eu faço? Eu simplifico o método, porque em vez de tentar descobrir se aquela tabela, se aquela consulta é simples, média ou complexa, eu tenho um padrão. Eu considero todas as tabelas simples e considero todas as funções de transação, que são as consultas, os relatórios e os cadastros, como de médio porte. E aí eu aplico e faço a contagem. E aí tenho o valor. É um pouco confuso? Mas depois vocês podem até assistir várias vezes essa minha fala, que vocês vão entender. Junto com o slide, fica tranquilo para entender. E aí vem uma tarefa, que é para vocês tentarem fazer, seguindo esse passo a passo que eu mostrei aqui, nos slides, vocês fazerem uma estimativa simples também. Qual é a estimativa?
qual é o exercício que está lá no Classroom. Mesma coisa, você é gerente de projeto, de uma equipe de desenvolvimento, um cliente solicitou execução. Aí ele pede para desenvolver um sistema que possa conter o cadastro de pessoas, onde cada uma possa ter um ou mais veículos pessoais, podendo cada pessoa se autocadastrar e cadastrar seus veículos. Beleza. Então, o que eu já tenho aqui? Só nessa frase, eu tenho um cadastro de pessoa e um cadastro de veículo. Tenho que ter uma tabela de pessoa e uma tabela de veículos. O sistema deve possuir um cadastro de posto de gasolina. Olha aí, mais um cadastro. O sistema deve gravar cada abastecimento feito no veículo. Faça a contagem de pontos de função e as estimativas de custo, prazo e esforço. Considere o valor de R$ 100 o ponto de função. E que o sistema será desenvolvido em Python, com produtividade média de 8 horas por ponto de função. O que vocês precisam fazer aqui? Primeira coisa, descobrir o tamanho. Como é que eu descubro o tamanho? Eu vou ver quantas tabelas tem esse sistema, quantos cadastros ele tem, quantos relatórios ele tem. Ele nem fala aqui de consulta nem de relatório. Veja que ele só fala nos cadastros de pessoa, de veículo, de posto de gasolina e de abastecimento. Se eu tenho 4 cadastros, eu tenho 4 tabelas. Aí façam as contas aí e vejam qual é o tamanho dele. Quando vocês tiverem o tamanho, aí vocês conseguem calcular o custo. Porque, por exemplo, se der aqui que o tamanho desse sistema é 30 pontos de função, se o valor do ponto de função é R$ 100, eu já sei que eu tenho que cobrar R$ 3.000 por esse sistema. Não vai dar mais. Da mesma forma, se é 30 pontos de função e eu levo 8 horas para fazer cada ponto, eu já sei que eu vou levar 240 horas para fazer esse sistema. Mas façam um cálculo, seguindo esse passo a passo, que é a tarefa. Aí vocês vão ver, e eu espero que vocês compreendam, que fazendo essa receitinha aqui, a gente já tem um ponto de partida, certo? Ficou mais ou menos entendido? Eu só tenho um aluno aqui que é o Douglas. Eu espero que ele tenha compreendido um pouquinho aqui como é que é fazer esse cálculo, que é um ponto de partida para o gerente de projetos. Então, qual é a minha recomendação? Faça uma tarefa, já está lá no Classroom, é para a semana que vem, para o nosso último dia de aula, também a nossa última tarefinha. E aí, vocês vão ver como fazer esse cálculo. E aí vocês vão olhar e a minha recomendação é até se vocês acham que, avaliem se vocês acham factível ou não esses números aqui que está saindo. Tá certinho? Então, a aula de hoje tinha esse objetivo de mostrar como dar um ponto de partida de estimativa para o gerente, para ele não ficar tão perdido assim, quando ele escutar essa pergunta que é tão comum e vocês vão ouvir muito ainda. Quanto tempo você leva? Qual o custo para desenvolver isso? É porque é a pergunta que a gente faz quando a gente vai comprar qualquer coisa, né? Então, é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem no WhatsApp quando estiver fazendo esse exercício. E é isso. Boa noite. Até sexta-feira que vem. Opa, quarta-feira que vem na nossa próxima aula. Tchau, tchau.